Bem-vindos ao nosso novo Loftcast. É o podcast que nós vamos falar sobre assuntos diversos, relacionados à arquitetura, assuntos do nosso cotidiano, mas que não falam somente sobre arquitetura. E por isso, hoje, eu convidei Carol Tomazelli, que é formada em arquitetura, mas não exerce mais, porque, cansamos. Superei. Superou. E ela hoje é professora de História da Arte. Então, chamei a Carol para falarmos sobre arte. Conheci a Carol num workshop, né, Carol? Isso. E amei o workshop, foi sensacional. E com esse workshop, comecei a chamar a Carol para fazer workshops para nossa equipe. Para termos essa ampliação de repertório, de entendimento sobre arte, não poderia começar este podcast sobre assuntos cotidianos diferenciados com ela. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, me sinto muito honrada de estar aqui e principalmente falando de arte. Que é o melhor, né? Que a gente Sim. pode falar. E a arte, ela tá inserida no nosso dia a dia de uma forma muito sutil, que às vezes as pessoas nem percebem do quanto ela envolve nossa vida, né? Então eu quero que você nos conte um pouco sobre esse mundo. É interessante pensar porque quando a gente fala de arte, a gente acha que é só uma pintura ou uma escultura, algo que está na parede e que foi comprado ou de maneira randômica, aleatória, ou que tem algum significado muito especial para aquela família que o recebeu. Mas na verdade a arte é o modo que a gente se veste, é a música que a gente ouve, a casa que a gente vive. A arte é arquitetura. Não dá para dissociar. É impossível a gente dissociar. Eu acho que a arquitetura, durante muito tempo, a arte esteve atrelada à arquitetura literalmente, né? A gente tem os relevos nas paredes, as colunas. E agora, claro, existem milhares de formas de arte, né? As visuais, as plásticas. Então é muito bacana que a gente tenha sempre mais. E isso nunca vai acabar, porque o homem, ele produz arte desde que a gente se conhece. A gente nem sabia que a gente era gente, a gente já fazia arte. E sem saber que era arte também, né? Sim. E aí, Carol, eu acho que a gente estava falando sobre assuntos que a gente poderia trazer para o podcast. Pensei num assunto que a gente poderia tentar explicar um pouco, que é difícil também, mas ele é mais conceitual. De como que a gente consegue escolher uma arte, como que funciona essa escolha de uma arte quando a gente fala de uma família, de uma casa, de um ambiente. Por que você colocou esse quadro aqui? Qual é o conceito disso tudo? O que você, como entendedora e professora de arte, consegue trazer pra gente sobre isso? É mais fácil do que você imagina. Porque a compra de uma obra de arte, ela é tão prática e ela é tão... a gente pode pensar em sistema como escolher um piso, marcenaria. Como você escolhe um piso para passar para o seu cliente? Você faz uma pesquisa baseada no gosto. O que mais? A gente analisa o estilo de vida. Então, se vai ter cachorro, gato, se a gente precisa ter um piso mais prático, criança. Mas eu não vejo isso na arte. Como que eu faço? É que você sabe tanto sobre piso? Porque você estudou. Arte é igual. Comprar uma obra de arte é pesquisa. A gente tem que entender sobre a obra de arte? Não, a gente tem que entender sobre artistas. E é aí que é o mais legal. É entender o nosso gosto primeiro. O que a gente gosta? O que você gostaria de ter na sua casa? Você gostaria de ter momentos, quadros abstratos, coisas que não tenham muita relação, paisagens, retratos? Por muito tempo foi muito chique as pessoas terem um retrato pintado, né? Rafael Sanzio, Michelangelo, Mona Lisa, olha que retrato maravilhoso. Ele nunca entregou, sabia? É verdade isso. O Da Vinci nunca entregou o quadro pro cara que comprou. Porque ele queria tanto, era tanta perfeição, tanto que o cara desistiu. Parece obra. Parece. A gente falou que não ia falar de obra hoje. A gente só vai falar de arte. Eu volto no meu trauma de arquitetura, sabe como é que é? Mas é muito legal, porque assim, aí a gente tem que descobrir o que a gente gosta. Eu gostaria de ter um quadro de paisagem nesta parede. Quem faz paisagem? E aí vai muito além, né? Porque aí a gente tem que conhecer artistas. Assim como a gente está acostumado a escolher piso, marcenaria, acabamentos, plantas, tapete. Tudo isso a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Sim. Por que a gente também não pode ser de arte? Então por que a gente tem que ter as galerias? Quem são as galerias que a gente gostaria de conhecer? Como elas funcionam?
Então tem galerias que trabalham mais com os povos originários, tem galerias que trabalham só com artistas que já morreram, tem galerias que trabalham com artistas emergentes. Então é bem interessante a gente ver, né, fazer uma curadoria prévia como uma loja, né? Porque a gente vai nas lojas que a gente gosta, certo? Você não trabalha com todas as lojas que você conhece. Não, a gente tem umas que a gente tem a preferência. Por gosto. Sim. E é exatamente isso. Museu. A gente tem que ter o hábito de ir em museu, porque a gente sai do Brasil, vai lá pro Louvre, não é assim? É assim. A gente vai pro Dorset e a gente vai no museu daqui. E não vai na Pinacoteca, não conhece o MASP. Então, assim, e é tão barato fazer esses programas. E, assim, é tão enriquecedor, porque a gente para de... Eu brinco que a gente parou de ir em museu quando a gente saiu da escola, né? Que só vai com a escola. E a faculdade de arquitetura que a gente tinha pontos para ir em museu. Mas eu acho que aí é diferente, porque na faculdade, pelo menos como arquiteta, a gente também estuda um pouco de história da arte. Então você acaba aprendendo um pouquinho, você vai no museu, você tem uma intenção. Eu vejo muito porque quando eu viajava mais nova com os meus pais e o meu irmão ia junto comigo no museu, eu sabia o que eu estava vendo naquele museu, porque eu estava fazendo arquitetura. O meu irmão não fazia a menor ideia, porque aí é um repertório diferente. Ele fez economia, ele não tinha nenhuma... Então ele falava, nossa, que coisa chata. E eu falava, nossa, que coisa maravilhosa. Então também vai do estilo de vida, do que você gosta. Hoje tem muita gente que detesta museu. Eu acho o máximo, mas porque eu tive essa experiência durante a minha época de faculdade e acabei criando gosto, né? Então também tem essa questão. Mas eu acho que o mais difícil dessa escolha é que nós, como arquitetos, a gente tem que conseguir analisar e entender o cliente. Então eu consigo escolher uma arte pra mim, mas talvez eu não consiga escolher uma arte pra você. Faz sentido? Faz até a página 2. Porque o que acontece? Você é a pessoa que melhor conhece seu cliente. Sim. Você é o melhor art advisor que seu cliente pode ter. O que você precisa ter é repertório. E aí é mais uma tarefa que eu vou ter que te dar. De estudar. Mas isso é super importante, porque o meu trabalho hoje, basicamente, é com arquitetos. E eu acho que isso é muito importante, porque eu fui uma arquiteta, e eu trabalhei em marcenaria há muitos anos, que eu não conhecia nada de arte. Eu ia no museu e eu lia a plaquinha, e aquilo pra mim não fazia sentido. Quer dizer, fazia sentido naquele momento, mas eu não entendi o contexto histórico, eu não entendi o artista. Eu viajava, então viajei muito tempo pra Feira de Milão, e assim... Puxa vida, eu tava em Milão e eu não sabia nada. Então, quando eu fui estudar, que abriu um horizonte para mim, e agora fazendo trabalho com arquitetos, eu falo isso. Vocês têm o conhecimento na base. Porque você sabe que seu cliente... Você não vai, por exemplo, oferecer um quadro de paisagem para um cliente que não gostaria de tê-lo. Né? Talvez ele goste mais de abstrato, porque você vai escolher o quadro. Porque você vai colocar no 3D... Você vai... Aí que acontece? Aumentando o seu repertório, e eu brinco que assim, escolha um artista por semana. Um artista aleatório. Você pode entrar no site da Christie's, a Sotheby's, que tem os artistas grandes, né? Grandes leilões. Mas você pode também pegar, tipo, tem Arte que Acontece, que é um portal de arte super bacana aqui, brasileiro. Tem o ArtRef também, a Art Index. Então, assim, eles têm uma base muito boa de pesquisa mesmo. Então, a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás. Dedica meia hora da semana para isso, e aí você vai atrás. Claro que existem algumas outras coisas importantes. Você saber da galeria, saber o custo de artista, saber quem são os artistas, porque às vezes a gente vai numa galeria e a gente olha, o artista ele não tem uma história, né? A gente vai... Foi até a pergunta que eu fiz esses dias. Qual é o conceito da arte, né? Como que conceitualmente as pessoas chegam a definir que aquilo é arte? Que é isso, né? Às vezes não tem um histórico, não tem até tem artes que a gente olha e fala, o que é isso? É bonita, mas não tem um porquê, né? É isso. E é muito interessante porque tem muito artista que faz isso. Tem muitas pessoas que acham que estão fazendo arte e não tem uma história por trás dela. Eu evito porque assim, precisa ter um propósito. A gente tem um propósito na vida. Você coloca as coisas no seu projeto porque você tem um propósito para elas. Então não pode ser diferente com a arte. Ela tem que conversar com o que o cliente gosta, ela tem que contar histórias que sejam de valores,
Isso também é bem interessante. Então, assim, tem artistas que tratam de valores de família, tem artistas que tratam de valores de racismo. Tem uma série de jornadas para serem feitas. E o que é mais legal? O que os artistas falam dos outros artistas. Porque assim, a primeira coisa que valida um artista são seus pares. Então, quem elogia quem? Por exemplo, siga a Adriana Varejão. Eu adoro ela, quem não gosta, por favor, né? Me liga, a gente conversa. Quem que ela gosta? Quem são os artistas que ela posta no Instagram dela? E ela posta muito, vai pegando. E aí, quem são esses artistas e de quem eles gostam? E aí você vai pegando e você vai criando uma teia do seu gosto. De pessoas que, talvez você, esse artista eu não gosto dele, mas ele tem uma arte bonita, vou deixar ele aqui, porque... E aí depois você vai lembrando como você faz um projeto. Sim. Então não tem melhor jeito. Vai aprendendo. E eu traçando o olhar, né? Queria explicar um pouco do porquê que eu comecei a ir atrás da Carol para pensar e apresentar mais esse repertório de arte para nossa equipe. O que acontece? Como a Carol falou, a gente escolhe o quadro para o cliente, a gente põe ali um quadro, uma escultura. Mas até então, por muito tempo, nós colocamos quadros e esculturas sem nenhuma, vamos dizer, intenção. A gente não tinha um estudo sobre aquilo. Então, muitas vezes a gente indicou, não vou citar empresas, empresas grandes de quadros que você encontra online, que são publicações em N quantidade de vezes e muitas vezes, e aí é que tá, porque que eu chamei a Carol para falar sobre arte. Muitas vezes acha que a arte é inacessível, a arte real é inacessível, e a gente está pagando em um quadro que não é de fato uma arte, é uma representação ali de só impressão, o valor de uma arte. E a gente não tem essa ideia. Então, quando eu comecei a pesquisar e quando eu conheci a Carol e começamos a conversar, eu falei, Carol, a gente às vezes investe um valor de arte em algo que não é arte. E a pessoa fica com aquilo ali naquela casa que poderia ser até mais bonito, porque poderia ser um lugar com mais representatividade de algo que faça sentido na vida dela. Como um quadro que tem até muitos projetos que a gente coloca. Um quadro do mar, porque o cliente é carioca e ele quer ter essa memória. Então a gente encontrou uma pessoa que fotografa lençóis maranhenses, enfim. Então a gente começou a buscar isso como um propósito de também criar isso para casa do cliente. Não só colocar um quadro porque ele tá bonito, mas isso demora. Porque a gente também tem que criar esse conceito em toda a equipe. Não é só eu que gosto de arte, entende? Eu acho que é uma coisa que também, como comentei, a gente acha que é inacessível. E não é. Existem artistas inacessíveis, sim. Mas a maioria que a gente fala aqui dos brasileiros são super acessíveis, né? É interessante você falar sobre isso porque apenas 0,2% das vendas de obras de arte no mundo ultrapassam os 100 milhões. Para homens. Quando a gente pensa em mulher, são 20 milhões. Nossa. É horrível. É horrível. Só a mulher se Por importa isso, com arte. a minha dica para hoje, comprem obras de arte de mulheres. Porque vai existir, e não vai parar mais, uma valorização, porque as pessoas compram obra de arte pensando em simplesmente decorar sua casa, mas a obra de arte pode ser um excelente investimento. Sim, com certeza. Comprem de mulheres. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer a longo prazo possível, assim. A gente tem visto o Eduardo Constantini, que é o dono do Malba, que é o dono inclusive do Abapuru, ele tem comprado sistematicamente obras de arte de artistas mulheres e pagado muito caro. Por quê? Porque as mulheres não valem no mercado de arte o tanto que valem os homens. Mas isso não vai ficar assim para sempre. Sim. Quanto mais as mulheres ganham espaço, mais elas serão valorizadas. E quanto mais as pessoas comprarem essas artes, elas também serão mais valorizadas. É isso. E essa é uma informação que a gente não tem. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia. E agora que você falou, eu comecei a analisar. As poucas artes que eu tenho são todas de homem. Todas de homem. E eu falei, nossa, já errei. Não, você não errou, Não, tem é uma uma de cultura. mulher. É uma cultura. Porque provavelmente as suas obras de arte eu não conheço, tá, gente? Nunca fui na casa dela. Fica a dica. Vai lá pra conferir se eu tô fazendo certo. São de artistas homens brancos. São.
Eu acho que é que também tem uma questão de divulgação maior, Sim. exposição maior, mídia, e eu acho que é isso que também acaba atraindo, né? A gente acaba buscando também, porque você viu ali uma pessoa, fulano tem, achei bonito. O inconsciente coletivo. Inconsciente. É cultural isso. Tanto que a nossa estética, o que é bonito pra gente hoje, é a estética europeia. Eu brinco, tem um artista que eu amo, que chama Murabek Bolshish. Ele é um artista marroquino, que ele veio de Aca. Eu conheci o trabalho dele na Bienal do ano passado e ele faz um trabalho lindíssimo, com argila, com quadros. Ele é um artista que vale a pena investir. E ele fala que a Europa é um continente muito pequeno, mas que escreveu a história do mundo. Então, quando a gente coloca o mercado de arte, estética, tudo que mapeia a gente, é tudo que veio da Europa. Só que o mundo está mudando, novas histórias estão sendo escritas. Quem está escrevendo essas histórias? Por exemplo, a gente tem uma artista brasileira, a Sônia Gomes. Sônia Gomes está na Bienal de Veneza esse ano. Ela foi com uma obra comissionada pelo Pavilhão da Santa Sé, Vaticano. O Papa, pela primeira vez, foi à Bienal de Veneza e ele fez uma palestra dentro do espaço onde ela está expondo. Você encontra quadros dela por 15 mil reais, 40 mil reais. Então, assim, olha, puxa vida, é uma pessoa que trabalha com tecido maravilhosamente bem, as obras dela são lindíssimas. Assim, galerias internacionais estão expondo ela. Então, por que não a gente pesquisar um pouco sobre ela? Aí, se você vai lá na Sônia Gomes, você vai ver o trabalho dela, que ela faz com tecidos. Tem um outro cara, que é o Julien Cruzet, que é um francês, que faz um trabalho que parece o dela. O conceito é outra história. Ele é um francês, filho de pais da Martinica, morou muito tempo no Caribe. Então, a história dele é muito diferente da dela, porque a dela, o que ela faz? Você entrega para ela tecido, as pessoas entregam, ela pega esses tecidos, vestido de noiva, batizado, toalha de mesa de Natal, e ela transforma isso em peças tridimensionais. Já amei ela. Eu tava seguindo já, porque a Carol, quando veio aqui, ela passou uma lista de... Ela foi falando e a gente já tava ali seguindo. Todo mundo já tá acompanhando, né? E eu já gostei dela, acho que é muito interessante. Mas é isso, você tem o conhecimento da história, do conceito que ela usa, e que eu acho super interessante, porque por que não ter em casa uma coisa que foi feita com o vestido do batizado, uma coisa que realmente tem significado? Que eu acho que é isso que as pessoas buscam. Quando a gente busca uma arte, eu pelo menos imagino dessa forma, e aí eu acho que vai depender de como cada um analisa, quando uma cliente fala assim, eu sou do Rio de Janeiro, quero ter uma memória disso, você busca o quê? Você busca algo que tenha sentido com o que ele falou, então sempre vai ter, não só a beleza, vai ter algo que vai te remeter a alguma história, vai te remeter a uma sensação, a um lugar. Pelo menos ao meu ver, a arte, ela faz isso. Ela tem que te trazer alguma sensação ou você olhar e você tem que contemplar aquilo de alguma forma que faça sentido para aquele momento ou que te lembre algum momento muito bom. É interessante isso porque muitas vezes a gente escolhe a arte pela internet. Sim. Não existe nada mais incrível do que escolher pessoalmente. As galerias estão abertas, elas fazem visitas guiadas. É muito interessante entrar dentro das galerias e aí com o tempo você vai vendo que você pode chegar no ateliê do artista até. Porque você pode encomendar uma obra, não necessariamente. Marina Salemi, que é uma artista que é representada pela Luiz Strina. Essa história é muito boa. Eu tinha marcenaria, eu tive por 10 anos. E a Marina era minha cliente de marcenaria. E ela falou, passa aqui no ateliê que eu preciso te entregar umas coisas. Ela tava com umas amostras. Ela era uma cliente que devolvia as amostras. As minhas não devolvem. E ela tava terminando uma série. E eu fico arrepiada. Quando eu entrei, ela faz grandes quadros. Quando eu entrei e eu vi a série dela, eu fiquei assim. Eu fiquei tão emocionada. E era tão lindo aquilo. E assim, eu lembro que era rosa, azul. Se eu ver o quadro novamente, eu não vi de novo. Fui pra arte muito tempo depois. Mas assim, até hoje eu sigo a Marina, até hoje o que tá lá no Luiz Strina, eu vejo o trabalho dela. E ela ficou
Eu não sabia o propósito dela, eu não sabia a história dela, mas eu fiquei completamente tocada por aquilo me envolveu de uma maneira. E aí eu penso, como que as pessoas podem não passar por isso? Porque, por exemplo, você vai escolher um sofá. O cliente sempre vai querer sentar no sofá. Sempre. O sofá é a escolha que a gente precisa fazer pessoalmente. Só que você sabe quanto custa o sofá, você sabe qual é o budget do cliente. Por que não oferecer um sofá por um preço um pouco mais acessível e despender esse valor para uma obra de arte? Porque isso também é bacana. O arquiteto, além dele ser o melhor art advisor, porque ele conhece muito bem o cliente, ele ainda sabe quanto que o cliente pode investir. Sim. E sabendo direcionar o recurso, todo mundo vai ganhar. Então tem que vivenciar mesmo, é isso. Tem que, eu gostei, faz uma seleção pela internet, mas vai ver pessoalmente. Porque, por exemplo, o que é acessível hoje para quem está começando a comprar? Fine art, que são tiragens reduzidas, que dão menos trabalho, porque isso também interfere no valor da obra, do que, por exemplo, uma pintura a óleo. E tem artistas super consolidados que fazem isso. Cobra. O Cobra, que está com um ateliê no Museu Fama em Itu, que inclusive é um passeio incrível de se fazer com criança, família, papagaio, porque o museu é lindo, tem um restaurante super gostosos e tem o ateliê dele. Ele tem uma série de fine arts por R$5.000, R$7.000. Que muitas vezes você compra online sem nenhum... E não é, conceito, tem todo um conceito dele por trás, Sim. um trabalho, uma história, O Cobra é muito engraçado, porque todo mundo acha que ele é grafiteiro, e ele não é. Qual que é a diferença de grafite muralista? Ele é muralista, porque as pessoas contratam ele para pintar muro. Ele começou na clandestinidade, como grafiteiro, isso é ilegal, as pessoas podem ser presas. Mas ele foi evoluindo autodidata, porque ninguém acreditou nele. E ele começou a trabalhar, aí ele virou muralista e hoje ele pinta em sei lá eu quantos países, mais de 35 último entrevista que eu vi ele falando. E puxa, por que não ter uma gravura dele na tua casa? Né? Uma fine art dele? E assim, são várias histórias que ele vai contando, né? Porque ele faz antes as gravuras para depois pintar nos muros. É incrível! E a gente vai... E aí você fala pra mim, Carol, como é que você sabe disso tudo? Eu vou seguindo Tá as vendo? pessoas. Eu fico aqui, gente, eu tô aprendendo junto com vocês. Eu falei que todos esses podcasts que a gente vai fazer, eu vou aprender mais do que vocês. Porque eu acho uma delícia. Eu falei pra Carol que eu ficaria um jantar com ela por 40 horas só ouvindo ela falar, de tão gostoso que é ela contando. E assim, é história atrás de história. E aí você fala, poxa, o Cobra hoje ele é gigante. A gente não tem uma ideia do tamanho que ele... E a gente não sabe a história, a gente só sabe, é o Cobra. E aí tem toda uma história por trás, tem todo um detalhe, você pode ter um quadro, um fine art dele. Então eu acho uma delícia ouvir você falar, Carol. Obrigada. Porque a gente vai aprendendo e aí você tá contando o que? História de pessoas que a gente não tem conhecimento e que são arte, que estão contando a história delas muitas vezes, né? É isso. O do Cobra especificamente, quando eu fui na abertura do ateliê dele lá no Museu Fama, eu peguei um podcast que ele fez e ele tem uma pintura que ele fez em São Paulo, não me lembro agora exatamente, em pena cega de algum prédio, que eu não vou saber qual que é Segura na Mão de Deus, se eu não me engano o nome. Ele estava com depressão, que ele tinha perdido a filha dele, a menininha morreu um tempo depois de nascer. Ele tinha pensado em parar de pintar. Isso foi em 2021, tá? Tô falando uma coisa que aconteceu agora. E ele acabou sendo contratado para pintar esse mural e para ele foi muito importante essa retomada do profissional. E ele encontrou com um homem que disse a ele que essa pintura especificamente tinha ajudado ele, tinha trazido para ele um pouco de alento na depressão que ele sofria. Então, a gente sequer imagina que as pessoas passam por situações como nós. Eu sempre falo que a arte existe porque a vida não basta. Essa frase não é minha, é do Ferreira Goulart, tá, gente? Mas é isso, porque são pessoas como a gente, que não são poupadas. A Tarsila do Amaral, que é uma das artistas, é bem interessante que 5 mulheres brasileiras representam 50% de todas as vendas de mulheres brasileiras. Em termos de venda de obras de arte, o Brasil tá, tipo, super... de compradores, desculpa. O Brasil tá em 10º lugar. Em primeiro lugar, com 50% de toda a compra de obras de arte, é Estados Unidos.
Eles são assim, eles compram muito dos americanos. Os recordes de venda sempre são com eles. A gente pensa no Constantine, ele pagou num retrato da Frida Kahlo 34 milhões e 700 mil dólares, que é Diego e Ion, um quadro desse tamaninho. Eu brinco, que quando eu vi, eu falei, gente, eu tô de frente de 34 milhões, né? Não é todo dia que a gente fica. Não. Teve um cara que trabalhava no mercado financeiro nos Estados Unidos, ele comprou um Jackson Pollock e um de Kooning por 500 milhões. 500 milhões de dólares. A gente tá falando de Frida Kahlo, 34 milhões e 700 mil. Ela é a artista latino-americana mais cara. É um absurdo. E ainda assim, é uma discrepância, né, da diferença. Absurda! E aí, quando a Tarsila do Amaral, que eu perdi o foco, a Tarsila do Amaral, que é uma artista que também tá no nível da Frida, ela perdeu a neta dela afogada, a filha dela morreu de diabetes, ela foi traída por todos os maridos dela. Vida desgraçada. O dinheiro não privou ela de fazer a arte, mas também não privou ela do sofrimento. Então, quando você começa a conhecer a história dos artistas, isso primeiro que aproxima. Segundo que a gente lembra que ainda existe chance para a humanidade. Não é isso? Porque eu acho que é muito importante a gente saber que, assim, as pessoas, elas lidam com dor, amor, felicidade, tristeza, angústia de maneiras muito diferentes. E tá tudo bem. Sim. Então, quais que são os valores? Por exemplo, o Palácio Ducal, em Veneza. O Palácio Ducal foi o lugar de trabalho dos doges, que a República Veneziana foi uma das primeiras repúblicas do mundo. E lá ficava o doge, e os seus conselheiros, e os seus poder judiciário e tal. Antes de cada sala, pinturas do Tintoretto, do Veronese, contando as histórias da República. Que a República era justa, que a República não gostava de guerra, que a República trabalhava para que todo mundo entrasse na linha. Veneza não entrou em guerra com ninguém. Quando invadiram Constantinopla, os turcos otomanos, Veneza mandou para lá um pintor para ele fazer o retrato do sultão. Olha que loucura isso. Então, tudo vai contando história. E é isso que as pessoas querem. As pessoas querem contar histórias de como foi difícil encontrar um sofá nessa cor. Como foi difícil encontrar esse quadro. Olha que bacana. Fui em 2 galerias super bacanas com a minha arquiteta. E ela me selecionou 3 quadros de cada galeria, porque isso é possível. É igual a gente faz para qualquer coisa. Almofada, tapete. As galerias até emprestam alguns quadros para fazer produção. E assim, conta história, contextualiza aquilo. Puxa, porque você não vai deixar a sua casa 100% completa, porque a sua história não está completa. Isso que as pessoas não entendem. A obra a gente quer que acabe, tá? A obra a gente quer, mas a casa em si, ela não acaba. Não acaba, porque assim, as histórias vão mudando, a gente vai mudando. Então, às vezes, puxa vida, eu queria muito um quadro nessa parede. Espera. Vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os artistas, vai vendo as galerias, vai viajando. Talvez não seja um quadro, talvez vire uma composição de lugares bacanas que você foi. Eu lembro uma vez que uma amiga minha, ela fez um quadro, fez uma série de composição de fotos que ela tirava comendo pelo mundo. Tá contando a história dela. O que isso perde para um quadro que ela poderia ter investido dinheiro? Claro que com quadro, às vezes, a arte, ela acaba sendo, e eu acho que ela bem pensada, ela acaba sendo investimento. E também herança. Sim. Sua mãe comprou um leque na Alemanha, passou para você passou para o seu irmão. Quem sabe depois não volte para você e assim a história continua, né? É muito legal isso. Minha avó tinha um baú que levou o enxoval dela. Como tinha pouca roupa, né? E esse baú ficou na casa dos meus pais e veio para minha casa. E eu achei super interessante porque, diferente dos baús daquela época, ele era reto. E aí eu descobri que os baús, eles eram abaulados por conta da chuva, para não acumular água. Como era para dentro de casa e minha avó já não precisava mais fugir, então era reto. Eu falei, olha que... E eu só fui descobrir isso agora estudando. Isso também é muito legal. Que a gente não deixe de estudar, que a gente não deixe de consumir. Consumir arte não quer dizer só comprar quadros, esculturas, instalações, qualquer que seja. Livro. É super vintage, tá? É uma coisa assim, inovadora. Eu adoro livros.
Mas vai no museu, compra o livro do museu pra saber o acervo que ele tem, porque a gente não vai ficar entrando na internet pesquisando. Você vai estar um dia lá passando, e são livros lindos pra decoração. Eu sempre compro decorativamente, e aí de repente você tá ali folheando, é uma delícia, né? Gostou do nome do artista? Viu que tá bacana as coisas dele? Ah, legal, deixa eu dar uma olhada na internet. Aí você vai ver no Instagram, qual que seja, TikTok, aonde esse artista tá. Se ele tá dentro do museu, quais são as galerias que estão representando ele? Feira de arte. Isso também é muito bom para comprar obras de arte. Porque nas feiras de arte, não necessariamente comprar no dia da feira, mas para conhecer, porque a feira, tipo, é um pandemônio. São várias galerias de vários jeitos. SP Arte é maravilhosa para esse tipo de coisa, porque assim, é uma infinidade de opções, mas vai ter coisas que vão te chamar atenção. E aí você pode ir atrás. Eu conheci na SP Arte faz uns 3 anos a Cris Tigra, que é uma artista mineira, que ela trabalha com fotos da época da escravidão. E assim, fotos da época da escravidão, que fique claro, são fotos documentais, elas não são fotos afetivas. Sim. Ninguém tinha, sendo negro, um retrato seu. Era um retrato mostrando a situação da escravidão, mostrando trabalhando. Algumas vezes as amas de leite apareciam com os meninos brancos, mas assim, os retratos das pessoas, ou então eles eram presos, ou então aparecia no jornal porque tinha fugido. Então assim, e ela pega essas fotos e ela faz bordado nessas fotos. Assim, é muito bacana. Eu conheci o trabalho dela onde? Dentro de uma galeria, na SP Arte. Fui acompanhando o processo dela. Então assim, aí você vai vendo ela participando de outras exposições, você vai vendo artistas se desenvolvendo. E quer dizer que eu vou comprar um quadro dela agora? Não, não precisa necessariamente. Mas você não precisa só Mas comprar. pode ser que eu compre daqui a um tempo. E também não só comprar, você pode, como você está contando, você pode olhar a arte dela, você pode contar para uma outra pessoa sobre a arte dela, que talvez faça sentido para uma outra pessoa. Então, conhecer os artistas não necessariamente significa que você vá consumir de forma como compra, mas você pode consumir visualmente, você pode consumir, como você me passou lá 1 milhão de Instagrams legais para acompanhar. Eu fico consumindo essas pessoas, é tão gostoso, porque a gente segue, que foi uma coisa que você falou aquele dia, eu falei, muito interessante, eu nunca tinha analisado dessa forma. O que você está consumindo ali na internet? E aí, quando eu comecei a seguir artistas, poxa, o assunto é tão mais interessante. E seu Instagram mudou? Não, totalmente, porque aí vão aparecendo pra mim coisas muito mais sugestivas do que a blogueira fitness lá, entendeu? Vai aparecendo sobre a galeria tal, o lançamento de um quadro de alguém, uma série. E eu achei super legal porque começa a trazer mais artistas. E você vai começando a ver esse mundo assim, que é muito mais interessante do que, sinceramente, o nosso atual, né? Da nossa geração atual. Eu vou dizer por quê. Vocês estão buscando o corpo dos atletas gregos, o ideal grego. Vou contar uma coisa. A gente foi enganado durante todo esse tempo. Quando existia os gregos, as esculturas gregas eram as esculturas que eram feitas em homenagem aos atletas que ganhavam as Olimpíadas. Então assim, o cara ganhou o atletismo, vamos fazer uma escultura dele. Mas não é uma escultura do cara, é uma escultura idealizada dele. Entendeu? Aí o que aconteceu? Os romanos entraram na Grécia, pegaram tudo isso, falaram, nossa senhora, olha que maravilhoso. Mas os romanos tinham uma cultura de fazer as máscaras mortuárias. O que era? A pessoa morria e fazia uma máscara de cera e depois faziam um busto, que são os deuses lar. É o conceito de família. Aí eu vou falar isso aqui 3 horas, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê as esculturas dos imperadores em exercício, Júlio César, maravilhoso e tal. Quando a gente vai ver a escultura do Júlio César, da família dele, aí a gente vai ver como ele era realmente, feita baseada na máscara mortuária dele. Não era uma ideologia. Idealizada, porque ele tinha que passar igual Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte sempre aparece lindo, maravilhoso, grande, né? Forte, alto. Napoleão Bonaparte tinha 1,50 m. Tem um aluno meu que falou que tem uma figura, né, uma pintura dele, né, em cima de um cavalo. Falou, não é um cavalo, era um pônei.
Era muito legal. Mas então a gente fica buscando o físico ideal que não existia nem na Grécia. E detalhe, que se a gente fosse seguir as coisas como era na Grécia mesmo, a gente tinha que praticar esporte tudo pelado, porque era como eles, como eles faziam. Então olha que interessante, não eram perfeitos e viviam pelados, tipo, e a gente fica buscando o quê? As esculturas. Mas de tudo isso, voltando para como comprar obra de arte, a gente também tem um preconceito muito grande de arte contemporânea. A gente acha que a arte contemporânea é só um quadro preto. Ah, isso aqui eu também faria. Aí eu respondo, mas não fez. Né? Mas aí é o que eu tinha comentado aquele dia do conceito, né? É muito difícil hoje a gente também saber qual foi o conceito que foi usado ali e por que aquilo se tornou arte. Existem algumas que você olha e fala, ai, nossa, parece uma criança pintando. Mas quem tá por trás? Como é que é a pesquisa do artista? Porque aí vou falar, buscar a arte, buscar uma obra de arte, a compra de uma obra de arte, ela tem que ser tão criteriosa quanto comprar um sofá, um colchão. Ninguém compra colchão pela internet. Não compra. A gente vê as pessoas deitadas no colchão. Se joga lá. Tapete compra pela internet só se puder devolver. Porque às vezes chega e você não gosta. Então assim, a obra de arte é igual. A gente acha que é inacessível, mas não é inacessível. É a gente que não vai atrás da informação. Sim. E isso é uma questão cultural brasileira, porque a gente não tem a cultura de consumir arte. A Adriana Varejão, ela ficou muito famosa fora do Brasil para depois ficar aqui. E assim, vários artistas. A gente tem o TUM, infinitos. Quando a gente vai para Inhotim, por exemplo, ou esse Museu Fama que eu falei do Cobra, é como se fosse um mini Inhotim, é arte contemporânea. Muitos artistas que têm os seus pavilhões em Inhotim têm as suas obras, que aí é o menorzinho, aqui em Itu, que é um passeio super bacana. Então, assim, a gente olha esses artistas e eles têm um super reconhecimento internacional e a gente sequer sabe. Só que o problema desses artistas terem um reconhecimento internacional e a gente descobrir depois é que eles ficaram caros. Então, e outra coisa, a arte contemporânea não é só a pintura, parecendo a pintura de um menino de 6 anos. A gente tem o Dalton Paula, que é um artista. Eu falo que se eu pudesse investir dinheiro, por favor, gente, alguém me patrocina. Eu queria muito um quadro dele. Aí você fala, mas os quadros dele são grandes. Sim, mas tem os quadros pequenos também. Então a gente tem que ir atrás disso. Ariel Guerra foi minha aluna. Ela é uma artista do Nordeste, agora eu não vou lembrar de onde ela é. Ela tem um trabalho sobre o folclore, sobre as tradições nordestinas, lindíssimos. E ela faz mural, pintura e gravura. Então, sabendo disso, a gente começa a ficar mais acessível. E aí você vai seguindo, você vai pesquisando, uma coisa vai levando a outra. Porque o conteúdo que a gente consome, ele tá muito raso. Isso é uma coisa universal. A gente fica na internet, você tá no Instagram, você vai no Reels, TikTok, então nem se fala. Eu nem tenho isso, porque não é da minha idade. Não, outro dia entrei no TikTok, eu tenho uma conta lá pra ficar postando. Era só coisa de crime. Eu falei, mas gente, tu acha que eu sou psicopata pra ficar me sugerindo isso? Nossa, eu nem sei usar. Porque já basta o Instagram que já me toma um tempo. Mas isso. Aí é exatamente isso que foi uma análise que eu fiz. Quando você começa a conversar um pouquinho mais, e aí você fala assim, o que é o que eu tô consumindo mesmo, né? Porque às vezes tem coisas que você consome que até te incomodam. Que você nem percebe, mas você fala assim, nossa, por que eu tô tão incomodada que eu tava ali no Instagram? E aí eu comecei a deixar de consumir essas coisas que a gente costuma achar que são importantes e consumir coisas um pouquinho mais, vamos dizer, inteligentes, Diferentes, né? Vamos falar diferente, porque é diferente. Por exemplo, as galerias. Você entra no site, no Instagram e você se cadastra, você vai receber os convites das aberturas, das exposições. Nessas exposições você conhece o artista, você conhece o curador. Ainda são exposições que sempre tem comida e bebida boa. Tipo, é um evento tão legal de participar e os donos da galeria normalmente estão junto, prestigiando. E acessível, tá ali. Pinacoteca, Amigos da Pina custa R$300 por ano, para você não pagar nem um dia para entrar. Você vai ter acesso às exposições, você tem cursos, você tem visitas guiadas, isso é muito legal. Detalhe, os museus, eles têm visita educativa guiada para quem quiser, inclusive infantil.
Então é muito... tudo de graça. MASP é a mesma coisa, os cursos do... Nossa, tem tanta coisa assim que a gente nem... O MASP ainda é mais barato, acho que é R$180 por ano. E as pessoas nem sabem disso. Não sabem, eu não fazia a menor ideia. E aí o que acontece? Você vai fazer um curso num sábado à tarde, de 2 horas de arte gratuito, com uma pessoa que está fazendo um pós-doutorado ali. A pesquisa dela é um quadro do MASP. Eu tenho um professor lá que chama Felipe Martinez, beijo. Ele é uma graça. E ele fez o projeto de doutorado dele, falava sobre Van Gogh, inclusive ele está no Museu Van Gogh agora fazendo, acho que o pós-doutorado dele. E era o escolar, ele escreveu um livro sobre isso, as aulas dele são incríveis. Eu conheci ele por um curso do MASP, fui fazer os cursos deles depois. Então assim, uma coisa vai te levando a outra. Sim. Depois você vai ver, você tá tão emaranhada que você fala, puxa vida, como é que eu vivi sem isso até hoje? E é fácil, né? Porque tá tão no nosso cotidiano que a gente não percebe o quanto faz parte, quanto tudo é arte. Que é isso mesmo, você tá numa avenida, no Minhocão, você olha e tem uma arte ali do Cobra, de um outro muralista. E a gente não tem essa percepção, porque a gente tá tão raso nas nossas escolhas e no nosso estudo, vamos dizer assim. E eu acho que estudo vai muito além, né? Então, como a gente conversou a primeira vez, e aí a Carol começou a passar alguns livros, alguns sites e tal, e aí eu comecei a ir atrás. E aí eu acho que em tudo na vida, né? Então quando a gente decide a gente começou a fazer projetos de consultório odontológico, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. Esses dias a gente estava fazendo uma escola, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. Então em tudo na vida. Minhas filhas nasceram, eu tive que pesquisar também, porque a gente acha que é uma coisa que vem de dentro e você fala, nossa, aflorou, eu sou a mãe agora. Não! Não, você também tem que ler uns livrinhos ali para entender e até mesmo saber o que eu vou seguir, como que é esse tipo de educação. Tudo é estudo, né? Absolutamente tudo. Então eu achei muito gostoso de ter conversado com você no primeiro momento, que eu falei, nossa, como é fácil a arte, a gente não tem ideia. Para mim era uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, e agora vai facilitando, a gente vai entendendo um pouco mais, vai conhecendo um artista aqui, vai entendendo também a história de cada um, entendendo o que eu gosto, o que o meu cliente vai gostar. Eu tô achando, assim, uma delícia, sabe, de curtir. Tanto que você comentou, né, a Amanda, que é uma das nossas meninas, falou com a Carol também, que a Amanda, eu acho que ela quer ir pra essa área, ela tá se formando agora. Acho que ela não vai continuar como arquiteta e ela tem muito interesse. Então ela ficou apaixonada pela sua aula daquele dia, a Jo também. Então assim, gente, Carol é maravilhosa. Eu até choro, gente. Vocês viram aqui 40 minutos que a gente falou muito sobre arte. Acho que a gente deu uma ampliada aí, né, no repertório de vocês, tanto sobre arte, como escolher uma arte, como diversos outros assuntos que a gente falou aqui. A Carol, além dela dar esses workshops para empresas e tudo mais, ela também faz seleções para sua viagem. Quando eu fui viajar agora, eu falei, Carol, me dá uma ajuda. E ela me passou galerias maravilhosas, exposições maravilhosas para ampliar também esse repertório, porque muitas vezes a gente viaja para o mesmo lugar e vai conhecer as mesmas coisas. Então, a Carol também tem essa parte que é interessantíssima pra gente também conhecer. E não só de viagens, né, gente? Como a gente estava falando aqui, da nossa cidade e de conhecer também tudo isso. Então, eu vou pedir pra Carol, a gente vai deixar aqui na descrição algumas dicas legais pra curtir em São Paulo. Então, que já tem esse, né, do Cobra. Eu vou deixar alguns aqui, depois eu vou pedir pra Carol me passar. Porque eu vou aproveitar esse momento para todo mundo se aculturar por aí. Aculturar? Não, se culturar. Se culturar. Aculturar é sempre É tirar a cultura. Para todo mundo se divertir. Tá bom. É pra todo mundo isso. se divertir por aí e culturar por aí também. Carol, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu amei, tenho certeza que todo mundo amou também esse bate-papo delicioso. Eu ficaria aqui mais 40 horas, como eu já falei. Eu acho uma delícia conversar com você. Muito obrigada por todo esse aprendizado que você tem nos dado e tantas outras pessoas que vão aprender com você. E muitos caminhos pra gente conseguir se guiar aí pela arte também. Muito obrigada. Eu que te agradeço. A história da arte salvou a minha vida. E eu espero sinceramente que ela toque a das pessoas que cruzam o meu caminho. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso primeiro podcast. Fiquei super feliz de receber a Carol e temos outros convidados incríveis.
Se você gostou e se você quer algum assunto específico, deixa aqui nos comentários que eu tô super aberta para vocês, para ouvir e o que vocês querem saber também sobre esses assuntos que são relacionados à arquitetura, mas que não são somente arquitetura. Muito obrigada e até o próximo vídeo.